Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e os seus familiares. Vamos para a aula 656 pelo YouTube 285. Então, vamos à primeira pergunta. Feminino, 29 anos, solteira. Há um ano passei a ter formigamento na escápula esquerda. Fui ao médico e pelos exames não tenho nada. Descobri que minha avó tinha formigamento no mesmo local desde jovem. Isso pode ser espiritual? Sim, com certeza. Com certeza, se sua avó tinha e está manifestando em você, então é espiritual. Nesse caso, se ela já faleceu, então leia 21 dias a chuva, Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, sempre no mesmo horário, exclusivamente para sua avó. Caso ela ainda esteja viva, então é influência de um tio, tia, tio-avô, tia-avó, da família do seu pai, tá? Porque é o lado esquerdo. Então verifique se isso aconteceu, além da sua avó, ter outras pessoas, outros antepassados da família do seu pai que teve esse problema, por isso que está manifestando no lado esquerdo, então inclua as outras pessoas nessa oração para a sua avó. Então, antepassado colateral do seu pai está precisando de orações e pode ser que seja exclusivamente dessa avó, mas pode ter outras pessoas também, ok? Então, relacione o nome dessas pessoas, antepassados do seu pai, e ore 21 dias especialmente. E outro horário para todos os antepassados por parte do pai e da mãe. Pergunta número 2. Solteira, 59 anos. Tenho problema de saúde e mobilidade da cintura para baixo, com 2 hérnias de disco, esmagamento de costelas, que apesar de não doerem, causam inchaço nas pernas e nos pés. Tenho varizes que estão associadas a lipedema, doença crônica do tecido gorduroso que se deposita principalmente nos membros inferiores, causando inflamações, dores e inchaço. Em resumo, meu corpo está inflamado, principalmente da cintura para baixo. Muitos conflitos na vida familiar, com certeza isso acontece, por isso que você está com esse monte de problema. E sentimento de culpa, pois meus pais já participaram para o mundo espiritual. Tenho um aborto provocado, esse é outro problema que gera sentimento de culpa. E meus filhos estão perdidos nas suas vidas, não têm ânimo e nem objetivos na vida. E o meu relacionamento com eles é complicado. Gostaria que o senhor me orientasse. Bom, muitos conflitos na vida familiar, então você resolve praticando 1 a 1, 30 orações de perdão para cada pessoa. Então pode dividir em 2, 3 blocos, faça individualmente, para cada pessoa, 20 dias para cada um, 30 vezes a oração do perdão para cada um, ok? E se eles já partiram para o mundo espiritual, então faça uma oração para eles, evoque o nome deles, dessas pessoas, em outro horário para todos os antepassados. E leia a revelação divina evoque e leia a revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, e depois a Sutra Sagrada chuva de néctar da verdade. Peça perdão nessas orações, e outro horário, conforme eu disse inicialmente, especialmente para cada pessoa, se faça 30 vezes para cada um. Tenho aborto provocado. Esse é um caso que gera muito sentimento de culpa. Se você não deu o nome para esse filho, então coloque um nome unissex, porque ainda não se sabe se foi ainda no início da gravidez. Se não sabe o sexo, então coloque
um nome unissex. Faça 21 dias oração para ele, mas antes da oração, antes de ler a Sutra, Chuva de Néctar da Verdade, faça oração do perdão, peça perdão por tudo que aconteceu, e nesses 21 dias coloque mamadeira, leite, doce, tudo aquilo que criança gosta, ok? Então, peça perdão pelo que aconteceu e comunique ao filho que você está adotando o nome unissex. Inclua na relação dos antepassados esse nome desse filho. Se teve outros abortos provocados, então faça a mesma coisa. E por influência desse filho aborto provocado, os outros filhos ficam perdidos na sua vida. Por quê? Porque o espírito dessa criança, desse anjinho abortado, ele fica meio perdido no mundo espiritual. Fica perdido e não sabe o caminho. E com muita mágoa, ele projeta esse ressentimento, influencia os seus irmãos que estão na Terra, e então eles não têm ânimo nem objetivo. E também esse falta de ânimo é porque quando você soube que estava grávida deles, você era solteira, você rejeitou esses filhos. Então, para esses filhos que estão vivos, faça para cada um 20, 30 vezes oração do perdão. Okay? E leia a Educação do Renascimento, o livro Educação do Renascimento. E praticando 20 dias para cada um, faça o seguinte, leia a Sutra Sagrada em seguida, Chuva de Néctar da Verdade, e oração do perdão para cada um. Depois de 20 dias praticando para cada um, converse pessoalmente com cada filho e explique o que aconteceu. Olha, mamãe te rejeitou, quero pedir perdão para vocês, porque eu te rejeitei, porque eu era solteira, não tinha marido, então eu rejeitei, então eu quero pedir perdão. Mas eu não rejeitei você, eu rejeitei o momento porque ia ficar como mãe solteira. Então peça perdão, abrace e não fique fazendo sermão para endireitar a vida, porque quando eles se sentirem amada por você e você praticando tudo isso que eu lhe falei, ele vai ter motivação para trabalhar, fazer tudo e seguir o caminho certo, ok? Então, diariamente, sem falta, leia a Sutra para os seus antepassados em outro horário e visite todos os anos os túmulos dos seus antepassados. E, com relação a papai e mamãe, você guarda muito ressentimento, por isso que essa dor na perna, essas dores que você está mencionando, é decorrente disso. Então, leia o livro Buscando o Amor dos Pais e pratique oração do perdão para o papai, oração do perdão para a mamãe, e agradeça a papai, e agradeça a mamãe, toda hora que puder, ok? Pergunta número 3. Tenho pensamentos de suicídio. Penso em me internar numa clínica psiquiátrica. Fiquei muito bem por um ano, mas os pensamentos tornam a voltar. Eu mal assisto televisão. Tenho medo de fazer alguma bobagem. Poderia me ajudar? Sim. Você esqueceu idade, sexo, estado civil. Então, esses três itens são importantes mencionarem, tá bom? Todos os dias, ore para os seus antepassados, por parte do pai, da mãe. E se você for casado ou casada, não sei, você não mencionou isso, inclua do sogro, da sogra também. No mínimo 3 vezes por dia. 2 vezes a chuva de néctar da verdade, de manhã, à tarde, e à noite leia palavras do anjo, tá bom? Antes da leitura da Sutra Sagrada, faça leitura da A Verdade em Orações, volume 1. A Verdade em Orações, volume 1. Cada dia uma oração que está nesse livro. Leve a sério, não seja um fogo de palha, comece a praticar todos os dias sem falta e perseverança. Não deixe se dominar pelo desânimo. Você tem que dominar o seu mundo mental. Você precisa sair da casca do ego e fazer mais caridade, colabore na associação que está próxima da sua casa, ajude na limpeza, na recepção, tudo que puder fazer,
colabore, porque as outras pessoas que estão lá trabalhando fazem o mesmo, por colaboração, sem receber nada. Esse é o sentimento de gratidão que você tem que colocar em prática. Quem ajuda é ajudado, quem planta colhe. E você estando ocupado em ajudar essa associação, eu até aconselho uma outra coisa. Procure verificar qual é perto da sua casa e também uma outra, não muito longe, para você ajudar nas duas. Importante que você ajude as duas, para ficar a agenda lotada em fazer o bem ao próximo. Isso vai te ajudar muito a superar esse problema. Divulgue também 5 revistas, mínimo 5 revistas por mês, gratuitamente, entregue pessoalmente ou então coloque na caixa de correio. Faça o bem para alguém. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. Leia o livro Buscando a Amor dos Pais. Agradeça a papai e mamãe com 1 quilo de feijão. 20 dias você põe 1 quilo de feijão e agradeça a papai. Passado 20 dias, faça o mesmo para sua mãe. E se eles estão vivos, dê alegria para eles, visite-os, agradeça por tudo que eles fizeram para você. Visite os túmulos antepassados, lave a superfície, leva detergente, vassoura, lave a superfície, dentro não, na superfície só, e coloque flores, ok? E todos os anos visite os antepassados por parte do pai e antepassados por parte da mãe. Faça pelo menos uma caridade por dia. Não importa quem seja a pessoa, mas faça uma caridade por dia. Isso é muito importante. Converse com seus pais e pergunte se entre antepassado por parte do pai e antepassado da sua mãe, se houve algum caso de suicídio. Caso eles digam sim, então você vai fazer 21 dias, coloque o nome dessa pessoa numa cartolina e 21 dias você vai fazer uma sutra para essa pessoa que suicidou, lendo a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Evoque o nome da pessoa e quando evocar, você diz que a família perdoou você. Porque o suicida, ele carrega muito sentimento de culpa. Porque quando chega no mundo espiritual, depois de certo tempo, ele começa a pensar no problema que deixou para a família. Que o suicida, ele é uma fuga, ele foge para outro lugar, mas pensando que fica livre do problema. Ao contrário, ele não fica livre do problema e ainda carrega mais sentimento de culpa porque deixou a filha numa situação problemática. Pergunta número 4. Sexo masculino, casado. Meu filho de 11 anos se alimenta muito bem e comia de tudo até os 3 anos de idade. Certo dia passou a comer só arroz branco puro por vários dias. Atualmente tem grande restrição alimentar. Não mistura alimentos e tem muita dificuldade com texturas. Fez terapia e acompanhamento com nutricionista com pouca evolução. Tive muitos desentendimentos com minha esposa quando ela estava grávida dele. Esse é o problema principal, essa é a causa principal, tá? E muitas vezes você ou sua esposa pensou, não devia ficar grávida, não devia ter gravidez porque estamos brigando muito. Durante esses 12 anos tivemos altos e baixos no casamento. Hoje vivemos melhor, mas ainda temos muita divergência de ideias. Você ouça mais a sua esposa. Se você ouvi-la, ela também vai ouvi-la também. Vai te ouvir, ok? Ela também vai te ouvir. Então, quando ela chegar com você, próximo de você, e você estiver concentrado numa coisa, mesmo que ela já tenha falado sobre esse assunto, ouça no silêncio. Sim, tá, entendi. Sim, entendi. A desarmonia com sua esposa tem relação com algum episódio seu, você está continuando com o texto que você escreveu. A desarmonia com a esposa tem relação com esse episódio, meu filho? Tem. E o que devo fazer para que ele se alimente melhor? Parar de brigar com sua esposa e ouvi-la atentamente. Se não tem relação, o que pode ser acontecido? Tem, exclusivamente com relação ao desentendimento. O casal, quando está em desarmonia, projeta no filho essa desarmonia. Então, o seu filho está mostrando, e eu não estou me alimentando, ele é o fruto desses dois de relacionamento de você e sua esposa. Então, o fruto está mostrando, olha, não vou me alimentar como se estivesse fazendo greve de fome, porque vocês estão brigando. É isso que ele quer dizer para vocês.
Então, leia Lições para o Cotidiano, dê o mesmo livro para sua esposa, para ler também, e a Sutta para o seu filho. Não diga, leia, diga para ela, vamos ler esse livro, vamos aprender o que ensina esse livro, para que melhore o nosso relacionamento. Ou então você compre esse livro e compre outro livro que fala sobre, por exemplo, o livro do professor Seiichi Taniguchi, ou então o livro A Razão de Ser Mulher, alguma coisa que você deve e convém dar para sua filha, para sua esposa. E uma sutta para o seu filho na cabeceira dele durante 30 dias. A harmonia conjugal tem muita influência no seu filho, sim, e muito. Não importa se você está com a razão ou não. Pratique 30 orações de perdão para a esposa e 20 dias, após 20 dias, no 21º dia, você peça perdão para ela pelo que aconteceu. E coloque 1 quilo de feijão na mesa, faça isso rigorosamente todos os dias. Ou espera a sua esposa dormir, ou então enquanto ela estiver na sala, ou se ela estiver na cozinha, faça um no quarto, coloque 1 quilo de feijão, passe grão por grão, agradecendo-a em nome dele. Cita o nome dele, pensando nela, fala, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo que você tem me ajudado. Tá? Então, muito obrigado, muito obrigado. Fundamentalmente, é fundamental ler a Sutta para os antepassados diariamente para os 4 antepassados, por parte do pai, da mãe, do sogro e da sogra, no nome de solteiro. E no finados, visite os 4 túmulos dos antepassados. Eu recomendo que você leia, que vá visitar primeiro os antepassados da família dela, para ela sentir que você tem todo esse amor, consideração para os antepassados dela. Sorria mais em casa. Faça um elogio a cada 2 dias, um elogio para sua esposa. Um elogio que seja. Pequeno, simples. Se ela fez a comida, fala, tá uma delícia. Mesmo que não esteja, fala, delicioso. Que bom, você caprichou, parabéns, muito obrigado. Isso tudo vai incentivar ela a fazer mais, cada vez melhor, tá ok? Pergunta número 5. Sofro com ansiedade e preocupações e meu marido não trabalha. Fica no quarto a maior parte do tempo, na internet ou lendo livros. Sempre foi uma pessoa feliz, sem problema. Já tentei levar ele a algum psicólogo, mas ele recusa. Não sei mais o que fazer. Gostaria de uma orientação, por favor. Idade, sexo, estado civil, você não mencionou. É importante mencionar. E outro detalhe. Quando você conheceu o seu atual marido, você estava namorando com alguém? Você já estava namorando uma outra pessoa? E você, por acaso, rompeu o namoro para ficar com seu marido? E você tomou iniciativa? E o seu ex-namorado ficou muito chateado, muito aborrecido com essa separação? E você viu ele triste, indo embora, e ficou com aquilo na mente, com aquilo na cabeça, aquela imagem dele triste. Se isso aconteceu, faça 30, 40 vezes a oração de perdão para ele. E durante um mês, leia a Sutta para a felicidade desse ex-namorado. Ok? Leia o livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. E leia o livro também Lições para o Cotidiano. Leia Lições para o Cotidiano e pratique o que ensina o livro. Não basta ler, não basta assistir palestra, não basta assistir o YouTube se vocês não praticam. Então tem que praticar, ok? A recomendação Seichonen é praticar. E sem praticar não resolve o problema. É praticando que você vai mudar a sua vibração mental, o seu pensamento, consequentemente você vai ver que você praticando, as pessoas vão chegando mais próximas de você. Ok? E outra coisa com seu marido. Não fale mais, não fique cobrando, não fique falando, tem que trabalhar. Pensa, não fale, pense, imagine. Coloque em prática o que ensina o livro, imagine seu marido trabalhando. Imagine. Pense, congela essa imagem. Todos os dias você vai pensar nisso 24 horas por dia.
Ele está se levantando, está feliz porque arrumou trabalho e está indo trabalhar. E você está abençoando, agradecendo pelo trabalho que ele está tendo. Não importa que tipo de trabalho, o importante é que ele está trabalhando, esteja trabalhando, ok? E quando ele chega, você vai na porta e fala muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E quando você era criança e sua mãe pedia-lhe para fazer algo, você não resmungava, não? Ou papai precisava dessa ajuda, você fingia que não viu? Ou sua mãe precisava de ajuda, você fingiu que não via? Analise, você vai lembrar de alguns fatos. E como era o relacionamento com seus pais? Seus pais viviam em harmonia? Mesmo? Tinha aquele clima de paz, de harmonia? Mamãe sorrindo para o papai, papai sorrindo para a mamãe? Ou, quando você pensa neles, só vem imagem de desarmonia? Então, se vem mais desarmonia, você agradeça, pensa no papai e mamãe, veja papai agradecendo a mamãe e agradeça 10 vezes, papai agradecendo a mamãe, depois sua mãe agradecendo o papai 10 vezes. Seu pai pedindo perdão para ela 10 vezes, você recite a oração do perdão e depois faça da sua mãe para o seu pai. Todos os dias faça isso. Imagine o seu esposo trabalhando incansavelmente, muito dedicado, muito trabalhador, muito responsável, trabalhando inclusive aos sábados, e ele querendo trabalhar domingo, querendo fazer alguma coisa. Congela essa imagem, só pensa nisso, não pensa nele mais parado no YouTube, no celular, alguma coisa, ou no bar, não imagine isso, só imagine trabalhando. Tá? Não critique o seu marido nem em pensamento. Agradeça, elogie. Cada 2 dias um elogio. E pensando nele trabalhando, diga mentalmente: você é filho de Deus, você é trabalhador, é um bom marido, é um bom pai, muito obrigado. Diga isso todos os dias ao acordar. Fala: bom dia, querido, muito obrigado. Você é filho de Deus, é trabalhador, é um bom marido, muito obrigado por você existir. Leia 2 sutras para os antepassados todos os dias, chuva de néctar de manhã e palavras do anjo à noite. Próxima pergunta. Masculino, solteiro, 46 anos. Nunca tive sorte na vida sentimental, até meus 18 anos tudo ia bem. Eu era bem correspondido, mas a partir daí comecei a sentir que nunca seria feliz na vida sentimental. Passei por muitas rejeições. Antes de continuar, esse caso aconteceu quando você levou um não de alguma menina, com certeza. E aí, a partir daí você ficou com esse complexo pensando do que você citou agora. Continuando com o seu texto. Já tive relacionamento com mulheres maravilhosas, mas não sei por que não dura muito tempo, no máximo 1 ano. Às vezes chego a pensar que não nasci para casar. Eu me revoltava ao ver as pessoas relacionadas tão fácil e para mim parecia algo difícil. O que será que tem errado comigo? Você tem bronca dos seus pais, com certeza. O papai e mamãe, principalmente mamãe. Mamãe cobrava muito, era exigente. E você ficava de cara feia com ela, por isso que você não tem sorte com mulheres. Então, mesmo que você fale, não, mamãe é maravilhosa, mas tem alguma coisa que lá no fundo, você guarda insatisfação com relação à sua mãe. Alguma coisa. Você vai lembrar do que se trata, vai vir na mente, você vai... Então, faça o seguinte, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, comece a melhorar o relacionamento com seu pai, com sua mãe, todos os dias. Dê alegria para os seus pais. Faça seus pais felizes. Faça seus pais felizes. Quando entrei numa empresa, pensei em fazer meus pais felizes, a minha sorte mudou. Eu me sentia bem com isso. Eu lembro no meu primeiro emprego, quando estava uma empresa pequena, passei para uma empresa grande,
No primeiro mês que eu comecei a trabalhar nessa empresa, fui numa loja de eletrodoméstico e fiz uma compra para minha mãe. Parou o caminhão na porta da minha casa, minha mãe estava no quintal, estava na área lá, e ela viu o caminhão e falou, moço, eu não pedi nada, eu não comprei nada. Aí o entregador falou, mas aqui mora Heitor Miyazaki, fora mora meu filho, ele que comprou. Bom, quando eu cheguei à noite, lá para 11 ou 11h30 da escola, minha mãe estava acordada me esperando. Ela me viu, me abraçou, falou, muito obrigado, muito obrigado. Eu comprei 2 eletrodomésticos. Então, fiquei feliz por causa da felicidade dela. Aí depois, comprei uma televisão a cores. Eu não tinha televisão a cores, mas comprei para meus pais. E mais tarde, quando começou a TV a cabo, fiz questão de assinar TV a cabo para o meu pai assistir os canais, um programa do Japão. E ele ficava feliz. Toda vez que eu ia na casa dele, ele falava, muito obrigado, Heitor, muito obrigado, muito obrigado. Isso me deixava muitíssimo feliz. Depois comprei para mim tudo. Quando meu pai tinha 85 anos, levei-o para pescar. Eu não pesquei naquele dia. Só fiquei atento para ele não cair da cadeira, e colocava a isca, lançava, porque ele não tinha mobilidade no braço, que tinha um derrame, então arremessava, aí segurava quando a boia mexia, aí ele puxava. Aí eu que tirava o peixe, mas eu fazia isso com muita alegria, com muita gratidão. Isso me deixou feliz e muita sorte na vida, porque dei prioridade para isso. Não para mim, mas pensar em dar alegria para eles. Graças a Deus, a minha esposa é muito compreensiva e teve muito bom relacionamento com eles. Quando meu pai estava doente, ela que levava para o médico, tudo isso. Então, é isso que deixa a pessoa feliz, fazer o bem para o próximo. Bom, para as pessoas que querem fazer pergunta, não adianta escrever no chat, não escreva no chat, por favor. Você vai escrever à toa, porque a pessoa que formula as perguntas e me entrega, ela não lê o chat. Então, mande para o e-mail @sni.org.br. Não adianta escrever a carta, porque vai demorar meses para responder, porque não está dando tempo, com muito pouco tempo para responder, não dá tempo de ler, não é só ler, não, tem que escrever, depois redigir tudo e responder. Então, não escreva por e-mail, faça a pergunta por e-mail, ou então, se quiser um atendimento pessoal, tem que agendar. Guarde o número. Operadora 11, telefone 5014-2258. 5014-2228. Por favor, quando o telefone tocar, eu sei que tem muito spam, se tiver o prefixo 5014, atenda, por favor, que é da sede central que está querendo conversar com você. Alguma coisa que aconteceu, ou então uma confirmação do agendamento que você fez. Que às vezes a pessoa agenda e esquece. Então, e quando lembra, ela lembra em cima da hora e chega 15 minutos atrasado. Cada pessoa tem direito a 30 minutos. E você chega pedindo desculpa, fala, para mim não tem problema. O problema é que você ficou com 15 minutos para ouvir a resposta que eu vou dar para você. Então, chegue antes, 15 minutos, 20 minutos antes, e fique esperando lá, tem cadeira para sentado, e aguarde sua vez, ok? Muito obrigado. Você sabia que o homem possui infinitas possibilidades e dentro dela pode ter sucesso e prosperidade? Na verdade, sucesso e prosperidade nós já possuímos, basta manifestá-los em nossa vida. Mas fica a pergunta, como podemos fazer isso? Participando do Seminário da Prosperidade para executivos, profissionais liberais, empresários e empreendedores na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. O tema central do seminário é Todos podem ter sucesso e prosperidade.
Nele vamos aprender a despertar para a nossa natureza divina e como ter os hábitos corretos que atraem a prosperidade e o sucesso. O seminário acontece nos dias 15 e 16 de março de 2025. São apenas 2 dias que valerão por todos os outros deste ano incrível que acabou de começar. Olha só os orientadores que estarão conosco neste seminário. Preletor Antônio Fernando Barbosa Ribeiro da Silva, Preletor Milton Yuki, eu que vos falo, Preletora Letícia de Oliveira Comparini, e como convidado, Preletor Bruno Tiba Fatini. Este seminário é para você que quer manifestar verdadeiramente a prosperidade e o sucesso em todos os aspectos da sua vida. Venha com a caravana da sua cidade ou por conta própria. Mais informações, acesse o nosso site ou diretamente na regional da sua localidade. Te espero lá. Até breve! Muito obrigado. Vamos para a parte 2, que é o estudo da verdade da vida, mas antes, os meus abraços para as pessoas que colocaram o seu nome. E uma recomendação, por favor, coloque a cidade onde vocês vivem. Por favor, coloque a cidade. Tá? Um abraço para a Regional São José do Rio Preto, Catingá, Isabel Cristina Pavanato Sanches. Pedro Afonso, Tocantins, Lorivan Castro, São Paulo, Liberdade, Rede 8. Kátia Yumumi Takara, não colocou o nome da cidade. Goiânia, Pretor Cleomar Santana, abraço, Pretor Cleomar, muito atento, não perde uma aula, Pretor Cleomar, e mais um grupo, muitas outras pessoas lá da Regional Goiânia, da bonita Regional Goiânia. BH Caiçara, Luciene Costa Alves, abraço para Lucimara Venâncio, não colocou a cidade que vive. De Brasília, Pretora Isa Maria Pagano Castilho, também não perde uma aula. Regional Catete, Adão Gurgel. Edivana Luiz Pereira Leonel, não colocou o nome da cidade. São José do Rio Preto, Maria Neuza Alves. Campo Grande, também não perde nenhuma aula. Pretora Cida Colombo, mãe da Pretora Yara. Regional São João da Boa Vista, Poços de Caldas, Rodrigo Alves. Então, abraço para todas as pessoas e obrigado por assistirem. Creio que já estão aprendendo muita coisa, ok? Então, vamos para o estudo da verdade da vida. E hoje temos algumas coisas para comentar sobre o livro aqui da verdade da vida. Nós vimos outro dia o belo texto que o mestre escreveu no dia do aniversário. Foi um puxão de orelha, mas um puxão de orelha é muito bom, assim como aquele puxão de orelha que está no prefácio da Verdade da Vida, volume 9, em que ele fala sobre vivificar a si próprio, sobre o comportamento, sobre as atitudes. Como ele diz, um pouco de ruga não faz mal, ou um pouco de casa não faz mal, um pouco de sujeira não faz mal. Então o mestre diz, com isso você não está vivificando a si próprio, você não está dando vida para você mesmo. Então, um pouco não faz mal. Se você juntar um pouco, seja preciso, seja correto. Não se apegue às coisas super corretas, mas também relaxar não. Não é aquilo que eu falo sobre o fingimento. Você passa e vê um papel no chão, finge que não viu. Não finja que não viu. Lembre dessa frase. Vá lá, pegue o papel e jogue no lixo. Você viu alguma coisa para arrumar, não finja que não viu. Arrume, coloque no lugar, tá? Coisa que está fora do lugar, coloque no lugar. Então vamos para a Verdade da Vida, na página 146, volume 38. Em seu livro Mente Humana, o Dr. Carl Menninger diz que as doentes são como peixes presos no anzol.
Quanto mais eles se agitam, maior é a dor e o ferimento. Se as pessoas ficam curadas de doenças pelo simples fato de terem lido a verdade da vida, é porque esse livro está escrito de tal modo que o leitor desperte para a essência verdadeira de filho do homem, filho de Deus, e sua mente se liberte automaticamente das dores e dos problemas dos quais esteja preso. Realmente isso é interessante. O professor Daijiro Matsuda, ele estava com diarreia mebiana, deitado na casa, na cama, e enquanto seu irmão e a família toda trabalhando na roça, ele lá sozinho. E praticamente naquela época não tinha cura, na década de 1930 por aí, não, mais precisamente de 30, 31, que ele estava com essa doença. E também, como naquele tempo eles ganhavam pouco, trabalhavam na roça, e então não tinha como contratar uma enfermeira particular. Aí o professor Miyoshi Matsuda, já contei esse caso, mas é muito bom, ele foi visitar um senhor que tinha 3 filhas, ele era recém-chegado do Japão. Aí esse senhor falou assim: Miyoshi, atualmente no Japão, a moda é ler esse livro, A Verdade da Vida. É o que está em moda. Então, tá muitas pessoas estão procurando ler livros da Seichonen. Eu tenho esse livro, se você quiser eu te empresto. Ele emprestou para o seu Miyoshi, chegou em casa, ele colocou na cabeceira. Aí, dia seguinte, de manhã, acordou e foi trabalhar. E na volta do trabalho, estava jantando, escutou uma voz: esse livro é maravilhoso, esse livro é maravilhoso. Ele olhou para trás, era a voz do irmão. Você está de pé? O que aconteceu? Era o irmão segurando o livro e falou: esse livro me curou. Ele não tinha nada que fazer, levantou e viu o livro. E começou a ler. Ficou lendo, ficou impressionado com o livro e a diarreia mebiana se curou. E por que se curou? Porque ele saiu do Japão com o intuito de vingar a pessoa que negou ajuda para o pai. O pai estava em situação financeira difícil e pediu empréstimo. E esse senhor rico falou não. Isso mexeu com o ego do Daijiro Matsuda. Aí quando ele leu o livro, ele ficou curado, e daí para frente ele começou a se empenhar e ajudar, transmitindo tudo que estava no livro. Ele queria que aquela felicidade, aquela alegria de ter encontrado o caminho da verdade fosse conhecida por mais pessoas da colônia japonesa, porque ele não falava bem o português. Então, naquele tempo tinha o Jornal da Colônia, e eles procuravam o quê? Algum noticiário de um japonês que estivesse doente. E depois mandava uma carta, tirava uma fotocópia do livro, do texto do livro, e mandava fotocópia para essa pessoa. E assim foi ajudando muitas pessoas. Bom, esse caso depois que ele começou a entender melhor, começou a ler outros livros da Seichonen, mas quando ele ia visitar as pessoas, ele chegava a ficar andando cidade para cidade, perguntava: tem alguma outra pessoa da colônia japonesa? Então ele falava, indicar outra pessoa, e outra pessoa, e assim foi, de casa em casa. Muitas vezes chegava em casa, ele não podia ficar sentado, porque tanto de galopar, tanto andar de cavalo, ficava assado o traseiro, né? Então, mas ele fazia tudo isso. Então, uma ocasião muito interessante, foi que aconteceu, chegou no local e a pessoa japonesa atendeu e foi no sítio vizinho, falou: olha, tem um patrício nosso, um senhor japonês que está na minha casa e ele faz milagres. Você quer que eu venha aqui? Quer que eu traga para você ele aqui? Essa pessoa que ele falou era uma senhora que ficou cega, mas era bem forte. E o marido ficou com problema nas pernas, não podia andar.
ele falou, não quero que ele venha aqui. Como ele vai fazer favor para nós, nós vamos até a sua casa. Mas ela não podia andar porque estava cega. E o marido não podia caminhar por causa do problema nas pernas. Então, juntaram o útil ao agradável. Como ela era forte, ele foi de cavalinho e ela foi levando, segurando, que tinha muita força, e ele era magrinho, por cá, por aqui, para lá, e chegou na casa dessa senhora. Aí chegou lá, o professor Daigiro abriu o livro, começou a ler o livro, o texto. Os dois começaram a ficar emocionados. Aí o marido falou para a esposa, querida, me perdoe. A esposa, eu que peço perdão para você. E os dois começaram a chorar. E arrependeram, pediram perdão, desculpas, na frente do professor Daigiro Matsuda, e ela começou a enxergar. E o marido ficou bom da perna e voltou para casa andando. Isso é a força do amor, é a força do perdão. Por isso, colocou em prática na hora, ouviu, entendeu, não jogou a culpa no outro, mas pensou, eu preciso mudar. E pedindo perdão, ela pedindo perdão para o marido pedindo perdão para ela. Aqui na página 147, no primeiro parágrafo, diz: o Sr. Gohei Ishimaru, um escritor budista, escreveu recentemente no jornal Shugai Nippo o seguinte: li casualmente A Verdade da Vida durante a viagem e fiquei admirado. Até agora menosprezava-o taxando de hospital de papel, sem ao menos lê-lo. Visto a habilidade com que disserta a verdade, é natural que as doenças desapareçam. Eis a razão por que a verdade da vida é chamada religião literária. Esse senhor, escritor budista, que criticou uma vez sem ter lido o livro, agora que ele leu, ele ficou impressionado com a forma que o mestre escreve a verdade. E na página 148 diz: no Japão, existem estudos ainda mais profundos. Aqui não se encara o corpo humano como um complexo mecânico material, e sim como símbolo do estado mental. É sob esse ângulo que estuda o estado do corpo carnal. Segundo esses estudos, todo o rosto simboliza o universo. Todo o rosto simboliza o universo. E o nariz, que está colocado no centro do rosto, simboliza o eu, o ego. Pois este, como filho de Deus, é o centro consciente da criação do universo. Então você pega um papel, coloca um círculo, e a primeira coisa que você vai colocar é o nariz. Ponto de referência, que é o centro, simboliza o ego. Por isso, aqueles que têm um ego muito forte, que são arrogantes, que são teimosos, hostilizam os superiores e não aceitam a opinião deles, costumam ter doença no nariz. Ok? Pessoas que têm um ego muito forte, arrogantes, não aceitam nada, tem algum problema na doença. Existe o exemplo de uma senhora, de uma pessoa que recebeu impacto ao ouvir isso e tornando-se dócil em seu espírito, instantaneamente ficou curada da rinite que sofria há mais de 10 anos. É aquele caso que aconteceu com a Mônica do Peru. Ela e o marido dela, Miguel, estavam morando na Bolívia. E quando a parte da manhã eu estava livre, o casal me disse o seguinte: o senhor está livre de manhã, vamos dar um passeio aqui na rua, queremos mostrar para o senhor uma parte de Santa Cruz de la Sierra. Foi quando a Mônica disse: senhor, eu sofro 28 anos com problema de rinite, me dói tudo aqui. E quando eu disse para ela, como foi a sua mãe? E na hora veio um filme muito rápido dela na infância, ela, a irmã mais velha, e apanhando da mãe, porque aconteceu alguma coisa com o irmão mais novo. Então, ela tinha responsabilidade com o irmão mais novo, e tinha 5 ou 6 irmãos mais novos, e se algum deles apontava ou se machucasse, ela que apanhava, ela que levava a surra. Então, ela disse, eu sofri muito com isso. Mas nessa hora que ela falou isso, ela lembrou de quantas outras coisas boas a mãe fez. Aí, de repente, ela fez assim, falou, emocionada, chorando, prof,
Aquelas dores aqui sumiram todas. 28 anos sofrendo com aquilo, e no mesmo instante, ela entendeu, aceitou e lembrou da gratidão que devia ter com a mãe. É isso que acontece. Continuando aqui. Os tumores, as inflamações, as manchas que surgem nas partes localizadas acima da altura do nariz são causados pelo sentimento acima da altura do nariz, para cima. São os temores, as inflamações, manchas que surgem na parte localizada acima da altura do nariz são causados pelos sentimentos de descontentamento ou de raiva com o indivíduo que nutre ao se relacionar com pessoa de posição superior à sua. Então, daqui para cima, acontece algum tumor, mancha, alguma coisa assim, é mágoa, ressentimento de algum superior à pessoa, ou o pai, a mãe, o chefe, alguma coisa assim. Quando uma mãe vive descontente com o marido, sogro, sogra, a esposa do irmão mais velho, curiosamente surgem eczemas ou feridas nas cabeças dos filhos ou enteados na infância. Isso é um fato estatisticamente comprovado. Então, o filho está com eczema, a mãe, geralmente a mãe que tem mais próxima fisicamente por ter concebido o filho, porque ela guarda muito ressentimento da sogra, do sogro, está em conflito com a cunhada, e essa mágoa e ressentimento projeta no filho em forma de eczema. Quanto às doenças, outras partes do corpo, citei inúmeros exemplos da cura acompanhados de respectivas interpretações no livro de minha mesma autoria, Recovery from All Disease. Também o segundo volume do livro A Mente Humana, da autoria do Dr. Karl Menninger, é um bom livro, referência sobre os estudiosos de psicanálise, pois ele aborda de certa forma os assuntos aqui tratados. A Mente Humana do Dr. Karl Menninger, eu tenho esse livro, comprei porque li aqui, nesse livro, a citação do mestre Masaru Taniguchi. É um livro grosso assim, muito bonito, muito maravilhoso, convém ler. Então, esse livro é fácil de achar, mas o primeiro livro, O Homem contra Si Próprio, esse é difícil de achar. Continuando aqui, na página 149. Se analisarmos a prisão de ventre do ponto de vista que o corpo carnal é reflexo da mente, podemos dizer que era a manifestação do medo de perder as coisas. Tem prisão de ventre, é uma manifestação do medo de perder as coisas. É o medo de perder dinheiro, é o medo de perder amigos, o medo de perder amor, etc. Medo de perder alguma coisa. Resumindo, a causa desse mal está na mente que segura e não solta. A mente que segura e não solta. Por isso que o intestino também fica segurando e não solta. Então, tire o medo, tenha em mente que Deus está abençoando, tire o medo e deixe a coisa fluir naturalmente. Okay? Devemos, então, orientar a pessoa no sentido que ela solte as coisas que estão na mente, não se prenda a nada, não se apegue a nada e relaxe sua mente e elimine essa tensão. O medo vem da mente que segura. O medo vem da mente que segura. Aquele que está afogando, agarra-se até uma folha de palha que está passando. O nervosismo faz com que tal pessoa segure suor nas mãos. Então, medo inconsciente, ela está segurando e começa a transpiração. A mente é a causa de tudo. Quando sentimos medo, esse estado mental manifesta-se em todo o nosso corpo e os vasos sanguíneos sofrem constrição. Os músculos se contraem, a pele se encolhe e fica arrepiada. Então veja como é psicossomático. O que está na sua mente você joga para o corpo. Então esse mente joga para o corpo, então manifesta tudo isso. Até lembrando aquele caso que mencionamos, daquele senhor que trocava de pijama todas as noites, 3 vezes por noite, cada noite, 3 vezes ele me olhava, ficava ensopado de suor. Nós comentamos, esse caso está no livro Preleções sobre a Sutra Sagrada. E quando ele teve uma conversa com o professor da Seicho no Ie,
esse preletor perguntou, o senhor não tem uma pessoa que morreu pensando no senhor? Veio a intuição e disse, o senhor não tem alguma pessoa que morreu pensando no senhor? Ele falou, pensando assim, falou, tem. É que eu morava no interior, numa cidade pequena. Quando mudei para a cidade grande, eu tinha uma namorada e desmanchamos o namoro. E ela ficou muito triste, mas eu não tinha outra opção porque eu não podia levá-la. E ela ficou muito chateada, aborrecida e se suicidou jogando no mar. Mas ela estava grávida de um bebê. E por isso que ela ficou na água, o bebê na bolsa com água. Aí ele chegou no hotel, seguindo a orientação desse preletor, fazer oração, a Sutra Sagrada para o bebê e para essa ex-namorada. Ele fez a Sutra Sagrada, dia seguinte ele acordou e o pijama estava sequinho, já despertou, como ele evocou o nome da ex-namorada e da criança que estava no ventre da moça, ela ficou curada. Ela ficou curada, então aquela transpiração, que essa transpiração é o medo que estava segurando a mãe, a ex-namorada, é que influenciava esse homem. E assim acabou o problema. Devemos nos tornar capazes de perdoar o próximo. Perdoar é soltar, é libertar. Perdoar é soltar, libertar. Perdoe, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho como perdoá-lo. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Isso eu não faço, não quero perdoá-lo. Até um caso de um rapaz que ele estava desempregado há muito tempo e não conseguia emprego. Ele não perdoava porque tinha uma pessoa que ele tinha mágoa muito forte, mas ele disse, eu não posso perdoá-lo. O que ele fez comigo, eu não posso perdoá-lo. Aí eu expliquei para ele, se ele fez isso com você, você fez a mesma coisa para ele numa outra encarnação. Certeza, você não recebe o que não plantou, você não colhe o que não plantou. Você colheu porque você plantou. Mas ele não entendia. Até que um dia ele caiu a ficha, perdoou essa pessoa, aí imediatamente, na mesma semana, ele conseguiu um belo emprego. Ele ficou 3 anos desempregado, conseguiu um emprego. Então, com relação ao emprego, muitas pessoas pensam, eu não consigo emprego, não consigo. Não consegue porque você está amarrado ao passado. Você está amarrado ao passado. Você está com uma corda no passado, e essa corda, outra ponta da corda está na cintura. Você não avança, não consegue prosperar, porque não está em harmonia com alguém lá do passado. Perdoa essa pessoa. E aí começa a melhorar, tudo começa a melhorar. Não somente com relação ao emprego, mas outras coisas também. Ok? Então, soltar é perdoar, é soltar. Aqueles que não conseguem perdoar os outros possuem mente que prejudica o próximo. E por isso eles também temem ser prejudicados pelos outros. Desta forma, os músculos, os órgãos das pessoas que não soltam o próximo acabam endurecendo e definhando. Já contei esse caso. É um caso que aconteceu com o saudoso preletor Adelino Pita. O preletor Adelino Pita, ele tinha um coração muito grande, muito bondoso, e ele praticava realmente a Seichonoye. Quando ele lembrava que foi um pouco rude com uma pessoa, ele fazia questão de ir até essa pessoa onde ela estava e pedir perdão pelo que ela fez. Uma ocasião, uma senhora falou para ele, professor, meu pai está nas últimas, está entre a vida e a morte. Eu gostaria que ele morresse com a vibração da Seichonoye. O senhor pode ir comigo na casa do meu pai? Ele falou, vamos lá. E foi. Chegando na casa, eu acho que eu já contei esse caso, mas é muito bom recapitular. Estava um monte de pessoas da família na sala. Aí essa mulher chegou e disse, só
professor e eu que nós vamos entrar no quarto do papai. Aí estava lá um senhor deitado, ele falou, boa noite, ele não respondeu. Boa noite, ele não respondeu. Se o senhor está me ouvindo, pisque, por favor. Está ouvindo? Sim. Aí ele falou assim, o senhor guarda muita mágoa, não guarda? Ele piscou. Aí ele pegou o livreto do Shinsokan, leu a explicação da oração do perdão. O senhor entendeu? Ele piscou. Então, eu vou recitando, o senhor vai pensando nas pessoas com que o senhor tem mágoa. Ele começou a recitar, eu te perdoei, você me perdoa, eu e você somos um só, eu te agradeço, eu te perdoo, você me perdoa, eu te agradeço, te agradece, você me agradece, muito obrigado, obrigado, não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Aí ele foi recitando. Quando ele recitou umas 10 vezes, esse senhor se levantou e fez um barulho na cama e abriram as portas, os familiares abriram a porta e pensaram, pronto, papai morreu. Mas ele estava de pé. Aí olhando para as pessoas, falou, pessoal, me perdoe. Aí falou, me perdoe. Esse milagre é a força do perdão, é a força do amor. Levantou, ficou curado e conseguiu falar. Ele não conseguia falar porque ele não queria falar, por causa da mágoa. Mas ele tirou a mágoa através da oração do perdão. Eu te perdoei, você me perdoa. Esse é o caminho. Né? Esse é o caminho. Então, é muito bonito quando a gente lê relatos sobre perdão. E isso tudo, que não seja simples teoria. Se tem alguma pessoa com quem você guarda ressentimento ou sentimento de culpa, pratique. Não pense, eu não estou com vontade. O comandante, o consciente, e o comandado é o subconsciente. O mestre cita que o cavaleiro é a mente consciente e o cavalo é o subconsciente. O cavaleiro tem que dominar o cavalo. Não é que o cavalo, que não está com vontade, com aquele sentimento, vai dominar o cavaleiro. Não. O cavaleiro que sabe qual a forma correta, ele que tem que conduzir, ele que tem que fazer com que aquela emoção negativa desapareça através da oração do perdão. É o cavaleiro que tem que dominar e não ser dominado pelo cavalo. Muitas pessoas que agem instintivamente não estão agindo com sabedoria. Se você aprendeu qual é o certo, siga o certo. Ah, mas não estou com vontade. Ah, estava com preguiça. Ah, não sei o quê. Domina-te a ti mesmo e faça o que tiver que ser feito. Domina-te a ti mesmo e faça o que tiver que ser feito. Quando você fizer aquilo que tiver que ser feito, você vai sentir uma vitória, uma autorrealização. Você vai sentir feliz com você mesmo que você dominou e não foi dominado. Não adianta desculpa. Desculpas, você pode até racionalizar, mas desculpas não resolvem o problema. Mas quando você enfrenta a situação, que muitas vezes é do seu ego, e vence, e pede perdão, e o outro lado resolve o problema. E com outra pessoa, desmonta o ego do outro através da sua forma de falar. Aquele caso que aconteceu na empresa onde eu trabalhei, eu já estava lá trabalhando uns 17 anos, 18 anos, aí um colega que trabalhava em vendas veio falar comigo. Já citei esse caso, mas é bom recapitular. Ele falou, posso falar contigo? Pode. Olha, eu sofro dor no peito, muito forte, e não sinto fome, estou perdendo peso muito rapidamente. Minha esposa falou, se cuida que eu não quero ficar viúva. A esposa dele seguia aceitando ele. Então ele deve ter falado, vai lá falar com o seu Heitor. Já que você trabalha com ele lá, então ele veio falar comigo. Eu falei, se você sente dor no peito aqui, você guarda mágoa, um ressentimento de um amigo do peito muito grande, um grande amigo seu. Ele na hora falou, meu irmão, eu tenho 47 anos, ele tem 45. Nas nossas
Nós nunca discutimos, nunca brigamos, nunca. Sempre fomos grandes amigos. Mas agora que eu estou com 47, ele com 45, por uma coisa banal, discutimos. Isso me chateou. Olha, você veio falar comigo, mas você tem que praticar. Se não praticar, não vai resolver problema nenhum. E já tinha perdido 7, 8 quilos. Falou, olha, você vai praticar a oração do perdão. Mostrei a oração do perdão. 40 vezes por dia para o seu irmão, durante um mês. Completado 30 dias, no dia seguinte, você vai conversar com seu irmão e pedir perdão para ele. Não importa se você está com razão ou não. Não importa. Importante você perdoar seu irmão. Tá bom. Só que antes de completar 30 dias, chegou o Natal. 12 dias depois chegou o Natal, e o Natal foi na casa da mãe dele, na cidade de Campinas. Esse colega, se está assistindo, vai lembrar exatamente do que eu estou falando desse caso aí. Ele estava na casa da mãe dele, chegou antes, estava sentado no sofá, conversando com a mãe, com a irmã. Nisso, chega o irmão com a esposa, os filhos. Aí esse colega falou para o irmão, preciso falar com você. Falou do sofá. O irmão na porta respondeu, eu também preciso falar com você. Levantou, foi até em direção do irmão. Todo mundo pensou que ia sair briga. Ele chegou perto do irmão e falou, eu quero que você me perdoe. O irmão falou, não, eu quero que você me perdoe. Eu quero que você me perdoe. Os dois começaram a chorar, se abraçaram. Todos que estavam na sala, emocionados, saíram, foram para a cozinha, outro lugar. E os dois abraçados. Ficaram 15 minutos, 20 minutos abraçados. Não vamos mais discutir, não vamos mais fazer isso. Tá certo, me perdoe. E ficou aquela paz interior, aquele clima gostoso. Aí na hora da ceia, a mãe chamou a atenção de todos. Falou, meus filhos, nora, genros, por favor, quero uma palavra, preciso falar uma coisa para vocês. Eu tenho 73 anos, já tive 73 natais, mas esse Natal foi o mais bonito da minha vida. Aí depois ele veio conversar comigo, na empresa, e falou que aquele dia ele comeu 3 vezes mais do que o normal, e em questão de 10 dias ele já tinha recuperado o peso. E a dor no peito desapareceu totalmente. Que Deus abençoe, muito obrigado. Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Antônio Gomes. Estou passando aqui para fazer um convite para você participar de um evento da Seichonoye que acontecerá na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye em Ibiúna, São Paulo. E que evento é esse? É o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, o Seminário da Cura Divina. Dia 13 de abril acontecerá na academia a festividade do Santuário Rosô do Brasil. E você que está vindo para São Paulo para participar da festividade do Santuário Rosô, está convidado a permanecer na academia para juntos participarmos deste seminário de treinamento espiritual com oferenda de trabalho, de 14 a 17 de abril. Então, caso você conheça alguém que esteja passando por alguma dificuldade e não está conseguindo resolver sozinho, incentive essa pessoa a participar do Seminário da Cura Divina. Muitas vezes a pessoa alcança a cura física, mas não alcança a cura espiritual. Desta maneira, a gente trabalha dentro do seminário para que ocorra não só a cura física, mas também a cura espiritual.
Os orientadores deste seminário serão eu, preletor Luiz Antônio Gomes, preletora Cleusa de Jesus Zanata, preletora Natália Máximo da Hora Furoshima, preletor Holmes Borges, e teremos como convidado o professor Heitor Miyazaki. Estamos preparando esse seminário que vai acontecer de 14 a 17 de abril, com muito carinho para recebê-los. Sejam bem-vindos e venham participar deste seminário. Muito obrigado. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e dentro de cada um de nós existe a imagem verdadeira perfeita. Sabemos que todos somos filhos de Deus, portanto, é natural que os mais sinceros desejos de nossa alma, que fazem parte da vontade de Deus, se concretizem. A oração da cura divina, forma humana, é um canal, uma antena para se conectar com a elevada frequência espiritual de Deus por meio da oração. Você poderá escolher o desejo e o período mais adequado a você ou a quem deseja oferecer a oração e preencher o formulário para se inscrever na oração. A partir de então, você estará em sintonia com as orações que são realizadas 6 vezes ao dia nos horários determinados, na Torre de Luz da sede central da Seichonoye do Brasil. São 18 desejos, dos quais 15 vocês conhecem. E agora temos a oportunidade de escolher também os 3 mais novos desejos, que são: manifestação do sentimento de perdão, para perdoar a si próprio e ao próximo. Expansão da consciência, para expandir a consciência de que todos os seres animados e inanimados são vida de Deus. E manifestação do sentimento de gratidão aos pais, aos antepassados e a todas as coisas do céu e da terra. Venha se inscrever na oração da cura divina, forma humana. Esteja envolvido por essa vibração de luz. Para mais informações, acesse sni.org.br ou procure na regional, núcleo, sede central ou academia mais próxima de você.